Prezados ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, começamos mais um episódio desse nosso podcast que traz sempre muitos assuntos interessantes sobre o direito tributário para vocês aqui na Podosfera Nacional. Eu sou o Carlos Renato Cunha e eu estou aqui mais uma vez com o Elvio Flávio de Freitas Leonardi. Tudo bem, Elvio? Tudo bem, Carlos. Um prazer mais uma vez estar com você, com os nossos ouvintes, os nossos convidados, toda a equipe aí do Tributário ao Pé do Ouvido para mais um episódio. Muito bem, Elvio. Nós também estamos, pessoal, com o Felipe Cianca Fortes, nosso membro aqui da equipe, mas ele está nos bastidores hoje, então acho que ele não vai falar. Talvez ele apareça de surpresa, né, no meio, vamos ver. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar, mais uma vez continuando nossa série sobre as propostas de reforma tributária. A gente vai mais uma vez tratar do tema, e para isso nós temos a honra de receber um convidado muito especial, que é o professor Alberto Macedo. Tudo bem, professor Alberto? Tudo bom, Carlos? É um prazer estar aqui no podcast de vocês, ao Tributário ao Pé do Ouvido. É uma honra e vai ser um bate-papo muito legal. Muito bem. Professor Alberto, por favor, se apresente para os nossos ouvintes que por acaso ainda não conheçam. Perfeito. Bom, eu sou auditor fiscal do município de São Paulo desde 98, já se foram mais de 21 anos, né? Eu vim egresso da Marinha do Brasil, oficial da Marinha, e passei para o concurso de auditor fiscal do município de São Paulo, né? Em 2000, eu resolvi fazer faculdade de Direito, então eu fiz a faculdade de Direito do Lago São Francisco, a USP, a graduação, né? E, em paralelo, fiz pós-graduação no IBET. Foi até interessante, porque quando eu estava no quarto ano da faculdade de Direito, para ter aula de tributário na graduação, eu já era especialista em tributário pelo IBET, né? Entrei no mestrado da USP praticamente em seguida, né, em 2006, com orientação do grande professor Paulo de Barros Carvalho, mestrado em Direito Tributário, né. Em 2006 também, na carreira pública, eu passei a compor o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, que estava naquela época sendo fundado, né. Então, meu mestrado na USP a dissertação do mestrado foi sobre IPBI, um imposto que eu trabalhei bastante na fiscalização, e eu concluí o mestrado na USP em 2009. Né? Entrei no doutorado logo em seguida, na USP. O doutorado foi sobre o conflito de competência na tributação do consumo. O enfoque maior foi no conceito constitucional de serviço, orientado pelo professor Paulo Aires Barreto, e concluí o doutorado em 2013. Na área pública, continuava no Conselho Municipal de Tributos e fui alçado à presidência do Conselho em 2011 e fiquei de 2011 a 2013 como presidente do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Em 2014, eu fui convidado pelo secretário de Finanças da época a assumir a Receita Municipal de São Paulo e fiquei como subsecretário da Receita Municipal em 2014 e 2015. Já estava como doutor, né? Tinha concluído o doutorado já em 2013. A partir de 2016, eu subi para o gabinete do secretário de Finanças e sou assessor especial do secretário até hoje, né? Com atuação muito como relações institucionais com entidades no Congresso Nacional, trabalhando com projetos de lei complementar de interesse dos municípios ou até emendas condicionais de interesse dos municípios no Congresso Nacional, e também relações com Receita Federal e com entidades em geral. Eu participo também na ABRASF, que é a Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais, representando São Paulo na CTP, a Câmara Técnica Permanente da ABRASF, que é como se fosse uma COTEP, a COTEP mais para os estados, e a CTP no âmbito da ABRASF. E atualmente estou aí numa pegada bem forte através da ANAFISCO, Associação Nacional dos Fiscos Municipais, em que eu sou consultor técnico e também trabalhando como coordenador de um grupo de trabalho de reforma tributária desde 2018 na Secretaria de Finanças do município de São Paulo. Eu coordeno um grupo no qual é composto por 6 colegas sensacionais lá, 2 economistas, 2 juristas e 2 que entendem muito de operacional, de sistemas, né? E também estamos aí trabalhando com a proposta Simplifica Já, que é uma proposta de reforma tributária que ela, diferentemente das propostas que estão aí, ela propõe um ganho mais equilibrado para todos os stakeholders envolvidos. Quem são eles? A sociedade, através dos consumidores, os contribuintes
União, Estados e municípios. Então, a proposta Simplifica Já é uma proposta que equilibra o ganho para todos os atores desse complexo sistema tributário brasileiro. Muito obrigado, Alberto. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo, então um recadinho para o nosso ouvinte. Curta a nossa página lá no Facebook, siga nosso perfil no Instagram, Tributário Pelo Ouvido, no Twitter, @aoouvido. Mande sugestões, ideias, críticas, elogios para o e-mail contato@tributariopelouvido.com.br. Também gostaríamos de lembrar que esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Então, vamos lá. Pois bem, professor Alberto, Elvio, nós aqui no podcast Tributário ao Pé do Ouvido já gravamos 4 episódios tratando do tema da reforma tributária. Teve o episódio 4, em que a gente tratou de todas as propostas de forma geral. O episódio 5 com o professor Caio Bartini. Aí tivemos o episódio 6 com a professora Vanessa Canado, em que ela tratou mais especificamente de uma das propostas, né, que é a PEC 45 do CECIF. E tivemos o episódio 13, mais recente, com o ex-deputado Rauli, em que se tratou da PEC 110, que tem origem numa proposta anterior desse deputado, que é assim, aqui de Londrina também. E hoje a gente vai continuar esse bate-papo sobre esse tema, até porque é interessante que quando começou a pandemia, o tema da reforma tributária estava quente e a pandemia transformou ele num assunto secundário. Aqui e ali a gente vê ainda uma movimentação política tratando disso, mas realmente não é a prioridade nesse semestre, pelo menos. Então, a gente sabe que tem 2 propostas principais, né? Tem uma proposta na Câmara, a PEC 45, que é baseada lá nas ideias do CECIF, tem a proposta do Senado, que é a PEC 110, que eu já mencionei, que é baseada nas ideias do ex-deputado Rauli, né, numa proposta anterior dele. Mas existem outras coisas acontecendo nesse assunto, existem outros movimentos. Como o professor Alberto adiantou, os municípios se uniram, né, algumas entidades representativas de municípios, e surgiu um movimento que ganhou até um site, que é o Simplifica Já. O site é o www.simplificaja.org.br, em que se tem ali as propostas dessas entidades, que tenta fazer um contraponto às propostas que estão em trâmite no Congresso Nacional. Professor Alberto, a primeira coisa que eu gostaria de começar perguntando para a gente iniciar esse bate-papo. É consenso, parece que virou um consenso real, se bem que se fala de reforma tributária desde sempre, desde antes da Constituição de 88, depois da Constituição também desde sempre, mas é um consenso agora dos players econômicos, dos agentes políticos, de entidades jurídicas, de que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Como que o senhor vê isso, essas entidades que o senhor da qual o senhor é assessor, que o senhor mencionou agora há pouco? Bom, Carlos, com certeza o consenso é que o sistema tributário brasileiro está muito ruim, né? Então, ele tem que ser melhorado, porque isso está atravancando o ambiente de negócios. Então, o consenso há. Agora, o importante é que seja feito um bom diagnóstico e saber onde estão as principais causas para se atacar o problema de forma correta. Um fator complicador no Brasil é que o Brasil é uma federação, e ainda mais sendo uma federação, como dizia o nosso saudoso professor e amigo Alcides Jorge Costa, que inclusive fez parte da minha banca de doutorado, o Brasil, a federação, é de 3 andares, como ele dizia, né? Então tem União, Estados e municípios. Então, um grande tabuleiro de xadrez, é um jogo complexo, no qual essa reforma tributária ela tem que acomodar interesses de toda a ordem. Então, aí está a arte da coisa. É por isso que não ser uma reforma tributária de grande monta já faz muito tempo. A única grande reforma tributária, grande e única, que o Brasil teve, que a época foi uma grande evolução, foi a reforma tributária de 1965, com a emenda constitucional número 18. Né? O sistema hoje, basicamente, é o mesmo daquela época. Né? Então, o consenso há. Agora, tem que entender que, dado o consenso de que há problemas, é saber quais são exatamente esses problemas e quais são os pontos a serem atacados para haver a melhoria o mais rápido possível, ainda mais em um contexto pós-pandemia, em que a sociedade não pode esperar.
As soluções têm que ser rápidas, não complexas, não disruptivas, e dá para fazer muita coisa, sabe, se enxerga de forma clara quais são os exatos problemas e os principais causadores desses problemas. Então, partindo desse consenso, eu tenho visto o debate ele se volta principalmente para a tributação do consumo. Na visão do senhor, realmente o problema brasileiro é só a tributação sobre o consumo, é ali que está o problema principal, e dentro dessa tributação sobre o consumo, quais são os principais problemas? Bom, de fato, lembrando em tributação, nós temos 3 grandes bases, vamos dizer assim. É a tributação da renda, a tributação do patrimônio e a tributação do consumo, né? Em relação à renda, há questões a serem resolvidas, já há discussão já há algum tempo sobre a necessidade de voltar a se tributar dividendos. Isso aí, a não tributação de dividendos gera algumas distorções. Também a questão de dedutibilidade acaba por ocasionar, se você separar a sociedade brasileira em faixas de renda, o gráfico de quanto quem paga imposto sobre a renda no Brasil vai crescendo até quem ganha mais ou menos 40 salários mínimos. Depois disso, quando vai aumentando para quem ganha mais de 40 salários mínimos, a tributação efetiva da renda vai diminuindo. Então, na verdade, o rico paga menos imposto de renda que o pobre, né? E menos imposto de renda ainda do que o classe média, né? Então, isso é um problema. A tributação do patrimônio tem algumas questões em relação a IPTU, ITR, IPBI, IPCMD e IPVA, né? Questões mais pontuais. Ele é um pouco subtributário por conta de questões relativas a entendimentos jurisprudenciais, mas não é o principal foco aqui agora. E, realmente, o principal problema é a tributação do consumo. Por quê? A tributação do consumo no mundo ela surgiu para ser um bom complemento fiscal em relação à tributação da renda, né? Isso surgiu mais ou menos em meados do século XX, na Europa e no Brasil. Então, ela é um pilar importante para abastecer os cofres públicos, porque ela é uma tributação efetiva, comparando com a tributação da renda. O problema é que a tributação do consumo no Brasil, por ser mais efetiva do que a tributação da renda, ela acaba ganhando um peso muito forte no Brasil, mais do que a média mundial, e isso gera distorções, porque ela é regressiva. O pobre, quando vai comprar um saco de feijão no supermercado e tem um tributo lá embutido, vários, na verdade, é o mesmo saco de feijão que uma pessoa rica, vou dar exemplo, por exemplo, do Jorge Lema, que o Jorge Lema compra no supermercado. Ora, aquele imposto embutido no saco de feijão, ele é muito mais oneroso em termos relativos para o pobre do que em termos relativos para o Jorge Lema. Então, aí a tributação do consumo ela tende a ser regressiva e, com os problemas, N outros problemas que a gente pode falar aqui mais à frente, isso aí acaba onerando mais a população mais pobre. Então, a tributação do consumo tem que ser melhorada, inclusive para reduzir a regressividade, que é o quê? É o pobre pagar, em termos relativos, mais tributo do que o rico. E dentro disso também entra uma ineficiência econômica dessa tributação sobre o consumo no caso brasileiro? Não tem dúvida. Aí, vamos lá. Então, quando você fala de tributação do consumo, nós temos 5 principais tributos. Nós temos o ISS de competência municipal, o ICMS de competência estadual, a PIS e a COFINS, que são contribuições de competência federal, e o IPI também de competência federal. Então, a ineficiência alocativa, aí tem que ver as causas. Quais são os principais causadores dos problemas atuais de tributação do consumo? E aí começa a haver divergência entre a proposta Simplificar Já e a proposta das PECs 45 e 10 que estão aí. Para o leigo, e essas propostas vendem isso, há uma noção de que se reduzir o número de tributos, vai resolver o problema da tributação do consumo do Brasil, que não é verdade. Tanto não é verdade que nós podemos demonstrar que os principais problemas estão em tributos específicos, né? E você, atacando esses problemas em tributos específicos, você melhoraria em muito a tributação do consumo. E aí nós temos que falar do ICMS. O ICMS é um imposto de competência estadual que arrecadou em 2019 algo em torno de 510 bilhões de reais, né? Mas o ICMS também tem uma renúncia fiscal, que é o Estado deixar de tributá-lo, numa estimativa de algo em torno de 120 bilhões de reais de renúncia fiscal, né? E por que essa renúncia fiscal tão grande? E aí,
você tem que também pegar dados objetivos que mostram onde está o problema. Eu cito, por exemplo, uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, de 2019, em que os industriais que responderam à pergunta, a pergunta feita a eles foi a seguinte: qual o tributo que causa maior impacto negativo sobre a competitividade? 42% dos respondentes disseram que o tributo que causa maior impacto negativo é o ICMS. Em segundo lugar, 16% dos respondentes falam que o problema é PIS/COFINS. Empatado em terceiro lugar, a contribuição previdenciária, do INSS. O ISS aparece com 1%, né? Ou seja, você começa a entender que a separação de mercadoria e serviço, ela gera alguns problemas, mas está de longe ser os principais problemas da tributação do consumo hoje, né? O outro dado importante, dado objetivo, porque a gente tem que se falar em dados objetivos, né? Porque a gente já vê alguns atores do tema falando na mídia, em diversos canais, que no Brasil, o litigioso contencioso é algo da ordem de 3 trilhões de reais. Ora, mas vamos lá. Desses 3 trilhões, quanto o ISS é responsável? Ninguém tem esse dado, né? Então, tem que ter as causas. Aí eu venho com outro dado objetivo. O relatório Doing Business do Banco Mundial 2020, que é um relatório que, entre outros temas, o Banco Mundial, nesse relatório, ele mede, a partir de certos padrões, certos requisitos, certos indicadores, ele mede em cada país quanto se gasta para calcular tributo naquele país. O Brasil, vergonhosamente, no relatório do Doing Business 2020, no Brasil, estima-se, por esse relatório, que se gaste 1.501 horas para se calcular tributo no Brasil. E dessas 1.501 horas, esse relatório diz que o ICMS responde por 885 horas. É quase 60%, 59%, o que faz o Brasil ficar em 100º ou 84º lugar no ranking. Ora, então a gente tem mais um dado objetivo de onde está o problema. Eu dei 2 dados objetivos aqui, uma pesquisa do CNI, um relatório do Banco Mundial, né? Então, falando em tributação do consumo, há questões a melhorar no ISS, com certeza. Há questões a melhorar no PIS/COFINS, muito. O PIS/COFINS é o segundo colocado nos causadores do problema da tributação do consumo no Brasil. Então, um alto contencioso também, né? Oi? E um alto contencioso também no PIS/COFINS, né? Exato. Então, a gente tem que entender o contencioso. Eu já vi alguns atores que tem voz aí nas mídias e tudo, colocarem que o contencioso tem que se resolver o contencioso. Mas, espera aí, o contencioso não é um canal. Os problemas que vão para o contencioso, eles surgem no direito material. É óbvio que há problemas de direito processual, mas, com certeza, os principais problemas não são do contencioso per si, e sim do direito material, que está muito ruim. E aí, de novo, vamos analisar, vamos fazer um diagnóstico claro de quais são os exatos problemas do direito material. E aqui eu já estou revelando para vocês, deixando claro, onde estão os principais problemas. Aí depois a gente pode entrar mais em cada imposto. Obviamente, o ICMS vai ocupar mais páginas nessa conversa, né? De onde estão os problemas. Então, professor, a gente mencionou, e os nossos ouvintes já conhecem também, até porque são apaixonados pelo direito tributário, as principais propostas que estão em trâmite hoje ali no Congresso Nacional. Tem a PEC 110 do Senado. Eu estou mencionando, na verdade, que ela é uma releitura, né, uma reapresentação de um projeto que tinha sido até aprovado na Câmara na legislatura passada, do ex-deputado Raul, e tem a PEC 45, que também foi uma representação, né, de uma proposta da legislatura passada, que é baseada ali no estudo do CECIF, que tem uma linha de defesa forte ali, numa certa linha acadêmica. Ô Elvio, você gostaria de falar, por favor? Não, é exatamente nessa linha que eu tinha pensado aí, escutando o professor Alberto mencionar as dificuldades da tributação do consumo, né? E na minha visão, basicamente, as duas PECs, a 45 e a 110, elas tentam fazer com que esses problemas, ou pelo menos se imagina que essas duas PECs solucionariam esses problemas, né? E assim, essa é a visão também do professor ou não?
Haveria algum problema ainda a ser solucionado, ou quais seriam os problemas existentes nessas duas propostas, e se haveria algum risco na tributação ou dentro desse sistema, principalmente aí para os entes que eu vejo, né? Como eu fui funcionário, servidor público municipal também, né? A gente vê muito a dependência dos municípios com relação às receitas tributárias dos outros entes. Se haveria algum risco com relação a essas questões no âmbito dessas duas PECs, e se teríamos uma terceira via que possa apaziguar essas questões ou tentar solucionar de uma melhor forma. Bom, perfeito. Boa pergunta. Nós temos realmente a PEC 45, dos meus amigos, a Pi, Eurico e tantos mais que estão lá, né? A PEC 110, o amigo também, o deputado Raul, né? E a gente tem que ter um debate franco e aberto, sem qualquer vaidade, para a gente ver e mostrar de forma mais clara possível para toda a sociedade onde estão os problemas. Eu estou começando a fazer isso quando eu falei, por exemplo, para vocês, do relatório do Banco Mundial e do relatório da CNI, né? Vamos lá. A PEC 110, obviamente, aqui o tempo não permite, eu só registro que eu e a minha equipe do Grupo de Trabalho de Reforma Tributária, o qual eu coordeno no município de São Paulo, e também na equipe de reforma tributária da ANAFisco, a gente analisou de forma exaustiva todas as PECs. Aliás, há 2 anos fazemos isso. Todas as PECs, todas as emendas das PECs, né? Então, a gente também está no serviço público, a gente também conhece a máquina pública, e não só questões de legislação desconstitucional ou legal, mas questões operacionais, né? Questões do dia a dia. A gente enxerga não só o que dá errado, a gente enxerga o que dá certo também, né? E às vezes há um olhar, e é normal, não é nenhum defeito isso, há um olhar do tributarista que exerce advocacia que normalmente ele enxerga mais o problema, mas ele não está na gestão pública enxergando o que dá certo. E muitas vezes em mexidas de desconstitucional legal que vão causar sérios problemas, até orçamentários para o setor público, né? Então, nessa linha, vamos lá. A PEC 110 foi resumindo alguns pontos principais do meu amigo Raul. O principal problema dela é que ela sequer confere aos municípios competência para definir a sua alíquota. Ora, isso é jurídico, não chega nem no operacional, é no jurídico. É causa pétrea. Artigo 60, que era o parágrafo 4º, essa é uma medida que tende a abolir a federação. Professor, posso interrompê-lo? Claro. Para a gente já aproveitar esse ponto para depois a gente vai acabar esquecendo. Eu concordo com o senhor em relação a esse ponto da PEC 110, mas às vezes eu coloco questionando o seguinte: nós já não deixamos a porteira aberta com a aprovação do Simples Nacional do jeito que foi? Ele já não fez isso? Como que o senhor faz essa leitura? Porque o Simples Nacional, ele na verdade, ele acabou realmente fazendo exatamente isso, né? Sim. Carlos, bem colocado. Aliás, eu parabenizo você porque você tem um livro excelente sobre o Simples Nacional, né? Obrigado, imagina. Obrigado. Eu até nem falei isso. Quando eu fui subsecretário da Receita, e até depois como assessor, quando eu saí do cargo de subsecretário, eu fui membro do Comitê Gestor do Simples Nacional por 2 anos, na vaga da Abrasf, né? Que legal, que legal. Atuou muito lá o Silas Santiago, secretário executivo do Simples Nacional, um amigão meu. Sabia, professor Alberto, que o Silas gravou um episódio conosco recentemente, saiu agora. Silas é uma pessoa sensacional, um servidor público, cumpriu bem a sua missão, já está aposentado e agora está trabalhando no Sebrae, com toda aquela sua experiência de conhecer também a aplicação concreta e operacional do direito tributário, né? Então, em relação à sua pergunta, em relação ao Simples, a porteira aberta aqui no Simples. E aí, a gente concorda, eu tenho certeza que você concorda, Carlos, o Simples, ele é importante. O problema do Simples é que tem um limite muito, muito elevado, né? O limite do Simples está muito elevado. A gente sabe as questões pelas quais esse limite foi elevado, basicamente para tentar ser um degrau para a empresa que saía do Simples não receber um baque muito grande quando partisse para um lucro presumido ou real, né? Então, o Simples tem os seus problemas, sim, mas aí a questão do Simples, a questão da porteira aberta, com a quebra do Pacto Federativo,
eu entendo, tudo é um trade-off, né? Não é 0 a 1, né? Não podemos ser maniqueístas. E aí entra um princípio do ramo jurídico, que é o da praticabilidade, né? O Simples, ele trabalha um pouco com a praticabilidade. É algo opcional, assim como o lucro presumido imposto de renda é opcional também, né? Então, o ser opcional, que traz aí no seu pano de fundo a praticabilidade, é o trade-off entre escolher um regime em que simplifica 8 tributos pagos numa guia só versus manter pagando os 8 tributos de forma separada. Em relação aos municípios menores, e aí até de novo a praticabilidade, no Brasil você tem municípios que sequer tem 1.000 habitantes. Serra da Saudade, que é o município do interior de Minas Gerais, tem algo em torno de 700 habitantes. E municípios menores que sequer vale a pena ter a administração tributária, para eles o Simples foi um ganho, né? É óbvio que há problemas por conta do financiamento da estrutura do Simples, né? A Receita Federal, a União, sempre colocando poucos recursos. E eu dou um exemplo concreto. O sistema de parcelamento do Simples, que foi aprovado por lei complementar em meados de 2008, ficou pronto 3 anos depois, isso de forma incompleta. Daí você vê como um recurso. E aí, já fazendo um pequeno toque na proposta Simplificar Já, que prevê a criação de um comitê gestor do ICMS, um comitê gestor do ISS, dada a experiência do Simples de comitê gestor, é fundamental que aqueles comitês gestores tenham um orçamento próprio. Porque se depender da União, a estrutura vai ficar capenga, né? Porque é sempre um corte de recursos. Então, só para fechar a questão do Simples, é um trade-off. Então, a praticabilidade entra entre a simplificação e aí o trabalho conjunto dos entes, União, Estado e Município, versus cada um definindo a sua alíquota. Então, tem uma questão de praticabilidade aí. Agora, o problema, Carlos, é que na proposta da PEC 110, não é praticabilidade nenhuma, é todo mundo. Ou seja, aí é o regime ordinário, né? Exato, nenhum município pode. São Paulo, eu pego São Paulo e às vezes as pessoas, até quando eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo há mais de 20 anos, eu sou do município de São Paulo, do município do Público. E às vezes as pessoas olham, não, está defendendo São Paulo. Não, na verdade é defendendo os municípios como um todo. Agora, tem municípios, e não é só São Paulo, pega Rio de Janeiro com seus 6 milhões de habitantes, pega BH com seus 4, 5 milhões de habitantes, assim, vai por aí adiante. Não dá para deixar municípios em que o ISS, que é receita própria, com ele conseguem fazer as suas políticas públicas, né? E muitas vezes muito bem, não dá para não permitir esses municípios que definam a sua política naquele que é o principal tributo. Falando de novo de um gradiente, então tem um gradiente entre um município pequenininho, de 700 habitantes, e na outra ponta o município de São Paulo com 12 milhões de habitantes. Tem todo um gradiente nesse meio. O importante é conferir a todos os municípios sempre fortalecer a competência tributária. É óbvio que o município o menor, como por exemplo, que eu dei aqui o exemplo do Serra da Saudade, ele nunca vai viver da receita do ISS, ainda que a gente passe o ISS preponderantemente para o destino, como é a proposta de Simplificar Já. Porque há um tripé de financiamento dos municípios. São os tributos próprios, ISS, IPTU e TBI, além das taxas de contribuição à maioria, né? O fundo de participação dos municípios, que agracia bem mais os municípios menores, e a cota-parte do ICMS, que 25% da arrecadação do ICMS do Estado vai distribuir para os municípios. Então, esse tripé, ele que forma o funding, né, o financiamento principal de todos os municípios. Para alguns desse tripé, o ISS será a perna mais forte, para outros será a cota-parte do ICMS, e para outros será o FPM, mas é sempre o tripé. E o que a proposta Simplificar Já propõe é que na perna desse tripé, que é o ISS, ele seja melhor distribuído para todos os municípios no imposto, que é o ISS, que é o que mais cresce no Brasil, por conta da base de serviços ser uma base que cresce mais que a base de mercadoria. A gente fez esse parênteses, por favor, o senhor podia continuar. Então, o senhor está falando do problema da PEC 110, né, porque ela retira essa competência. Pode continuar seu raciocínio depois sobre a outra proposta. Perfeito. Só para fechar em relação à PEC 110, esse é o principal ponto. Há outros também, porque a PEC 110 ela concentra a renda, a receita própria na União dos Estados. Ela é concentradora, né? Então, isso vai contra o Pacto Federativo, né? E tenta consertar com os repasses. Ora, a gente sabe muito bem o que acontece com o repasse. Exemplo concreto, o Estado de Minas Gerais
na crise de 2016-17, o Estado de Minas Gerais deixou de repassar 10,5 bilhões de reais para os municípios de Minas Gerais, porque havia crise econômica, não tinha dinheiro para pagar. E são previsões condicionais. Cota parte de ICMS, cota parte de IPVA, Fundeb, diversas receitas que os estados, por previsão constitucional, não poderiam deixar de pagar e deixaram. O Estado de Minas Gerais é um caso concreto. Houve manifestação dos prefeitos da cidade de Minas Gerais lá na porta do governador do estado. O governador Zema, quando assumiu, teve que negociar um parcelamento dessa dívida para com os municípios. Ou seja, quando a crise vem, não adianta estar escrito texto constitucional. Não paga. Não tem dinheiro, não paga. É ponto final. O direito não dobra a economia. Não pode colocar na bula papal. Não adianta. Se não tiver dinheiro, não paga. Foi o que aconteceu com os municípios de Minas Gerais em 2016 e 2017, porque o Estado de Minas Gerais estava falido, né? Então é importante que, por conta de exemplos como esse, que os municípios tenham a sua competência. É óbvio que ela nunca vai ser 100% própria. Por quê? Porque, de novo, é o tripé. Tributos próprios, cota parte de ICMS e FPM. Mas é importante que a perna tributos próprios seja fortalecida e não enfraquecida como faz a PEC 110. Ótimo. Em relação à PEC 45, qual seria a sua visão crítica? A PEC 45, ela, nesse aspecto de alíquota, ela entende isso, deixa o município definir a alíquota. Agora, a PEC 45, quais são os problemas que nós entendemos dos maiores? Bom, ela quer trazer uma disruptividade tal, como se o Brasil tivesse sendo fundado agora. Estamos na folha em branco, página 0 de um livro em branco. E o Brasil não nasceu agora. O Brasil tem toda uma questão, não só envolvendo entes públicos, mas entes privados, e aí o setor de serviços aí é o mais onerado, que tem que ser levado em consideração. E a PEC 45 ela tenta fazer uma disruptividade muito grande. Então, vamos lá, algumas delas. Exemplo, a PEC 45, só para vocês entenderem como é que é feita a redistribuição, a junção dos tributos nessa PEC. Ela pega os 5 tributos que eu falei e junta num só IBS e faz uma transição de 10 anos. Né? E aí, como é que ela reparte o bolo tributário? Então, ela faz a conta da arrecadação desses 5 tributos. Né? Então, vamos pegar 2019, ordem de grandeza, tá? Os números exatos não tem de cabeça. Mas, mais ou menos, municípios arrecadam nacionalmente 70 bilhões de reais de ISS. Estados, 500 bilhões de reais. União, com a sua PIS/COFINS, arrecada algo em torno de 300 bilhões de reais. E o IPI, mais ou menos aí 70 bi. Então, você tem 500 mais 300 por 800, mais 70 de IPI, mais 70 de ISS, 800, mais ou menos 140, então dá 940 bi. Aqui é a ordem de grandeza, tá? Não estou querendo dar os números exatos, até porque eu não tenho isso de cabeça. Né? Só aproximado, né? É nessa ordem de grandeza. Então, perceba bem, então cada tributo desse tem um peso, uma média, tem um peso, falando em média ponderada, vamos dizer assim, tem um peso no bolo. Qual é o maior peso? É do ICMS, 500 bi, num total de 940 bi, certo? Na hora de redistribuir, e os municípios, 70 bi, num total de 940 bi. Na hora de redistribuir, ele vai e aí devolve para a União, Estados e Municípios como se fossem 3 alíquotas do IBS. Então, você tem a alíquota federal do IBS, a qual, fazendo a conta, vai devolver a arrecadação de IPI e PIS/COFINS. Aí tem a alíquota estadual do IBS, a qual, fazendo a conta inversa, vai devolver a arrecadação do ICMS. Você tem a alíquota municipal do IBS, que, fazendo a conta inversa, vai devolver a arrecadação do ISS. Qual o problema nessa lógica em relação aos municípios? É que ela olha os municípios de forma global. E qual é a alíquota que devolve para a arrecadação nacional de ISS? Qual é a alíquota de IBS? Na conta feita, é algo em torno de 2%. Ora, só que esse 2% é devolvido para os 5.570 municípios de forma igual. Que é um mundo completamente, né, um diferente do outro, como o senhor havia mencionado. Né? Exatamente. O Brasil, a maioria dos municípios arrecada ISS, mas 95% da arrecadação hoje está concentrada em algo em torno de 500 municípios. Né? Então, esses municípios maiores, que hoje, e como vai ser para o consumo, vai mudar a lógica de origem para destino,
tem município em que, para ele conseguir manter na alíquota do IBS a arrecadação anterior do ISS, 2% não vai ser suficiente. Aí a PEC assim fala assim, não, você pode, na Câmara Municipal, aumentar a sua alíquota. Tá bom, imagina municípios em que a alíquota de equilíbrio, que é o que eu chamo, seja de 6%, ou seja, a alíquota municipal do IBS tem que ser 6% para pegar no valor atual de arrecadação. Ora, mas se a PEC prevê a alíquota de referência de 2% para todos, o meu município vai ter que ir no Parlamento Municipal para aumentar a alíquota de 2% para 6%. Você acha que ele vai conseguir? É óbvio que não. Nem o parlamento, nem a sociedade vai deixar passar. Aí na verdade, professor, não deixa nem atualizar a planta genérica de valores do IPTU, né? Quanto mais... É um tema à parte que o STF tem um entendimento, o meu humilde entendimento, equivocado, do aula de tributação da propriedade há mais de 10 anos, e há uma confusão entre base de cálculo e base calculada. Sim, sim. Até porque... É bom nem... Né? Bom nem falar isso, porque o Carlos está querendo mudar essa coisa. Nós conseguimos lá, tem um caso... Nós que somos advogados aqui dos contribuintes, né, que nós estamos do lado bom da força, então não está muito feliz com ele, não. Mas vamos voltar para o consumo. Mas eu queria dizer o seguinte, não consegue aprovar nem mesmo a atualização da planta genérica de valores, quanto mais aumentar a alíquota básica do IBS, né? Exato. Então, assim, das duas uma. Se o município conseguir ir lá aumentar a sua alíquota de 2% para 6%, e tem município que é pior que 6%, tá? Eu tenho a planilha inteira, meu pessoal fez o cálculo, eu tenho a planilha dos 5.570 municípios e dos 27 estados, quem ganha e quem perde com essa proposta. E, aliás, foi visão da planilha dos economistas da PEC 45. Pergunta se eles já mostraram alguns números para a gente, para a sociedade. Como vai aprovar uma reforma tributária que não se mostra um número, um modo de cálculo? Como assim? Professor, essa planilha, só para que a gente possa entender no atacado, tá? Essa alíquota básica, para ela cobrir o valor da arrecadação atual, ela teria que ser maior conforme o município fosse maior, basicamente seria isso? Por exemplo, São Paulo e Rio, que são os maiores arrecadadores de ISS, eu imagino, no Brasil, a alíquota básica ali deveria ser muito alta e depois isso vai diminuindo até chegar nos municípios menores, mais ou menos essa lógica, com algumas exceções? Mais ou menos com exceções. Por quê? Porque tem município, por exemplo, onde tem um porto, município litorâneo, então tem um porto. O porto traz muito serviço para o município. Então a arrecadação dele na curva é um pouco acima da média. Entendi. Apesar do tamanho pequeno do município. Outro exemplo, o município tem lá alguma indústria que puxa muito serviço por conta daquela indústria. Então, uma regra geral é isso que você falou. Quanto maior o município, maior a alíquota, que eu chamo de alíquota de equilíbrio necessária para recompor a arrecadação do ISS. A alíquota de referência que propõe não recompõe. Foi não. Professor, esses cálculos todos foram feitos antes da pandemia, né? Sim, antes da pandemia. Sim, na situação de normalidade, né? Né? Imaginemos agora com todos esses problemas ocasionados aí pela pandemia e a curva de recuperação da economia, o quanto isso poderia ser alterado e modificado. Você coloca um termo muito importante, que é justamente o contexto atual. O Simplificar Já ganha mais força e mais necessidade, porque precisamos de algo já. Não algo que é algo arriscado, que não tem dados concretos da economia. Como é que se faz o cálculo? Como é que se fez o cálculo na PEC 45? Basicamente, não existe cálculo de PIB pelo consumo, porque a ideia é tributar 100% no consumo, ou seja, no destino, não mais na origem. Ora, os cálculos de PIB que o IBGE faz a nível municipal já tem suas imprecisões. Imagina o cálculo de consumo pelo destino. É mais estimado ainda. Pode errar feio. Pergunta para... Aliás, é icônico, né? A rainha Elizabeth, quando ela juntou aos economistas em 2009, e perguntou por que eles não previram a crise de 2008. Né? Então, há sempre uma estimativa. E quando a estimativa envolve essa complexidade, em colocando os municípios em que o dado econômico ele é muito estimado, o erro pode ser feio. Né? E aí, quem é que vai fechar essa conta? Né? Então, nesse aspecto, um ponto importante, que, aliás, está na proposta Simplifica Já, é importante que haja dados, que eu chamo de economia real. Como é que se mede a economia real? É a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica emitida por uma grande base de dados, aí sim você tem a nota fiscal eletrônica que já está pronta, a NFC Nacional, em que a Abrasf desenvolveu, junto com a CNM e a Receita Federal,
e falta. É importante que a Receita Federal, que não chuta a bola para o gol, está pronto, é importante que a Receita faça, porque vai entregar para as empresas prestadoras de serviço compliance, simplicidade. Por quê? Porque ao emitir a nota, imagina o Netflix na reforma do ISS, dentro do Simplifica Já, em que joga mais por destino de tributação. Então, 2% na origem, 3% de destino. Ora, a empresa não tem trabalho nenhum. Ela emite uma nota eletrônica, conforme os municípios, né? Coloca lá na nota eletrônica o município de origem, o município de destino e os dados da operação. Acabou. O sistema faz o resto. O sistema vai puxar daquele município de destino qual é a alíquota, vai fazer a conta do contribuinte e, na hora de emitir a guia eletrônica, que está atrelada a todas as notas fiscais, já entrega o valor pago na guia eletrônica distribuído na conta bancária de cada município na operação. Olha que compliance maravilhoso, um padrão único de nota no Brasil inteiro. Porque hoje, como é que é? Hoje a empresa prestadora de serviço que tem estabelecimentos em N municípios, ela tem que saber a legislação de cada município de emissão de nota. A NFCE, que está com outro projeto, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, entrega a compliance e já melhora de imediato, porque está pronto, de imediato. Só tem que fazer um comitê gestor do ISS, né? E, aliás, a União está no projeto, a Receita estava no projeto. Para quê? Para PIS, COFINS e serviço. Então tem que melhorar esses pontos aí, depois vamos entrar no ICMS, passando os problemas do ICMS, e que se entrega muito mais rápido, sem os riscos de cálculos econômicos estimados e sem exageradas redistribuição de receita, não só verticalmente, mas horizontalmente, que propõe a PEC 45. O professor Alberto, o senhor apontou um problema sério da PEC, né, na visão do movimento Simplifica Já, que é essa questão do cálculo feito pela média brasileira de arrecadação, né? Até o senhor mencionou o caso dos municípios, e isso também acontece em relação aos estados? Isso, em relação aos estados, como são 27, o problema é um pouco menor, né? Mas acontece também. Só que como municípios, o gradiente é muito esticado, é muito longo, a diferença pode ser muito grande. Vou dar só um exemplo, pegando o principal município, o maior município do Brasil, o São Paulo. São Paulo arrecada de ISS o que a mais do que 15 estados brasileiros arrecadam de ICMS. Você colocar o ranking dos 27 ICMS do país, o município de São Paulo, com o seu ISS, fica em 12º, 13º. Então, assim, e aí você iguala os municípios, planifica, né? E aí acaba gerando distorção. Alguns falam, não, São Paulo é um município rico. São Paulo tem a sua periferia bem pobre. A gente está vendo aqui, o prefeito Bruno Covas, aqui na pandemia, deu uma entrevista em que a relação de mortes pelo Covid, comparando a periferia com a não periferia, é de 10-1. Está escancarando a desigualdade social, que isso nas periferias das cidades. Né? Então, quando alguém fala de cidades grandes como São Paulo, e falando dos bairros de São Paulo, não pode olhar São Paulo só para Faria Lima e para os Jardins. São Paulo é muito mais que Faria Lima e Jardins. Tem gente muito pobre em periferia, que essas pessoas, sim, que demandam serviço público em mais peso. Quem mora nos jardins de periferia, Jardins, Faria Lima, etc., não demanda tanto serviço público quanto pobre. E é o pobre que paga a conta. E vai pagar mais ainda se o tributo de competência municipal, que, aliás, é muito bem gerido, for tirar a competência e devolver uma competência bem menor. Né? E a PEC 45 seria o principal problema? Teria outros também que foram identificados pelo movimento? Não, outros. Essa redistribuição exagerada, né? E a questão da governança do comitê gestor. É algo muito complexo. Quer se criar uma governança de um comitê gestor e não dá para comparar com o Simples Nacional. O Simples Nacional não vai passar. O Simples Nacional, diferentemente dessa proposta que está aí, não vai passar. O Simples não passa R$1 trilhão de arrecadação. Quando o comitê gestor, que envolve 3 entes, passar R$1 trilhão, a relação de poder vai ser bem complicada de equilibrar. Né? Então, nessa linha, é importante que haja um aprendizado, maturidade. Os estados nem conseguem trabalhar entre si de forma harmoniosa. Tem que primeiro criar um comitê gestor de ICMS. Está aí o CONFAS para nos comprovar isso. CONFAS, o grande problema do CONFAS é que e aí a minha crítica como estudioso do ICMS também, é que o CONFAS deu-se poder demais para ele. O CONFAS não pode ter poderes diferentes. Um órgão coletivo de estados, assim como de municípios, o poder dele tem que ser regulamentador. Né? Tem que conferir ou a resolução do Senado, ou a lei complementar, essa resolução, a nossa proposta, né? A definição das alíquotas e também a questão de proibir isenções. Né? Você tem que ter uma alíquota mínima.
né? O CONFAS, com a questão da tributação ainda excessivamente na origem, aliado ao fato de o convênio CONFAS poder, por autorização constitucional refletida na Lei Complementar 24/75, acaba que dá-se isenções e, na verdade, as principais desonerações, isenções que os estados dão por aí, se tem relevância econômica, é feita a revelia do CONFAS. O CONFAS ele acaba dando isenção só para coisa irrelevante, berimbau na Bahia, alguma política, algo muito específica. Quando a relevância econômica, os estados dão a isenção à revelia do CONFAS. E o CONFAS não deu certo. É só ver a quantidade de adins no STF discutindo essas questões. Né? Exatamente. E depois vai decidir lá politicamente no STF, o que não é legal, né? Então, assim, o que tem que haver é um amadurecimento de comitê gestor. O comitê gestor, o papel dele é operacional, não pode ser normativo legal, é normativo infralegal. O comitê gestor, criando obrigações acessórias únicas, através de resolução, aí sim a experiência do Simples Nacional é importante, né? Para padronizar a obrigação acessória no país inteiro. A ideia do Simplificar Já é um ICMS nacionalizado, né? Um ISS nacionalizado. A parte de legislação infralegal, que é basicamente obrigação acessória, tem que ficar a cargo não do decreto da portaria do Estado ou do decreto da portaria do município, tem que ficar a cargo da resolução do Comitê Gestor Estadual e da resolução do Comitê Gestor Municipal, para ICMS e ISS, respectivamente. Aí você traz compliance, a norma fica nacional, e não o empresário fica maluco, tendo que entender a complexidade de obrigação acessória de 27 estados de legislação. Professor, antes da gente aprofundar sobre a proposta do Simplifica Já, em relação assim, eu percebi que o impacto das PECs que estão atualmente em trâmite no Congresso Nacional vai ser grande para municípios grandes, né? É só para os municípios grandes e médios que isso acontece? Como que é o impacto dessas reformas para os pequenos municípios? Até porque, como o senhor mencionou, tem uma coisa que me chama a atenção. Realmente, os municípios são figuras muito distintas entre si. Né? A gente tem município que realmente vive de repasse, que é uma outra preocupação, e aí nós temos, por exemplo, municípios médios e aí municípios gigantescos que são maiores que estados, né? É o caso do município de São Paulo, município do Rio de Janeiro. Qual que é o impacto dessas propostas em relação a municípios menores? Porque a gente também sabe que tem uma divisão política no Brasil na representação de municípios, né? Tem a Frente Nacional de Prefeitos, tem a Confederação Nacional dos Municípios, que pensa um pouco diferente acerca dessas matérias. Por favor. Excelente, Carlos, vamos lá. Então, até já vi economista comparando que o IBS ele vai entregar para os municípios menores algo melhor do que eles têm hoje, por exemplo, que quase não arrecada nada de ISS. Mas você não pode comparar a PEC 45 com a situação atual. A situação atual é o ISS muito na origem ainda, né? E o Simplificar Já não prega isso. O Simplificar Já, ele prega o ISS preponderantemente no destino. Ou seja, o que tem que ser feita a comparação é do IBS no destino com o ISS preponderantemente no destino. E aí, o Simplificar Já dá um banho, né? Por quê? Porque aí, entrando em números, o ISS, para você ter uma ideia, o ISS arrecadou nos últimos 15 anos, o crescimento do ISS nos últimos 15 anos foi algo em torno de 136%. O ICMS cresceu 57% e a PIS, COFINS e IPI junto cresceram 30%. Ou seja, o ICMS é o campeão de crescimento, né, com imposto simples, né, com compliance fácil. Né? Agora, se você pega esse ISS, que hoje está muito na origem, e você joga ele mais para o destino, você distribui isso com todos os municípios. Ou seja, o recado para os municípios menores não é comparar o IBS que está aí, proposto, né, com o ISS atual. É comparar o IBS proposto com o ISS Simplificar Já proposto, que vai jogar o ISS para o destino. Para você ter uma noção, a gente fez os cálculos de estimativa nos próximos 15 anos, 2021 a 2035. O IBS municipal global, nesse período, tem um crescimento tal, e o ISS do Simplificar Já, comparando com o IBS municipal, tem um crescimento acumulado nesses 15 anos de algo em torno de 206 bilhões de reais. Ou seja, é melhor para todos os municípios, particularmente aqueles que hoje não recebem nada de ISS, vão passar a receber, é melhor para todos os municípios o ISS do Simplificar Já, ou seja, o ISS preponderantemente destino,
muito melhor do que o IBS no destino. Por que isso acontece? Porque a base de serviços, a base tem a taxa de crescimento maior que a base de mercadoria. Sem contar que com a NFSC Nacional, a expertise dos municípios maiores em fiscalizar, tributar e arrecadar o ISS, ela vai ser compartilhada com todos os municípios. Por exemplo, e aí por isso que não pode ser ISS 100% de destino. Por exemplo, pega de novo o exemplo do Netflix, que é o mais fácil de entender. Netflix hoje paga ISS, está em São Paulo. Professor, só vou fazer um parênteses aqui. Paga nós, Netflix. Pronto, pode continuar, professor. Exato, né? O Carlos quer que pague em Londrina. Não, paga o tributário ao pé do ouvido pelo Merchan. Ah, é verdade, né? Sim. Então, pode continuar, professor. É verdade. O patrocínio aí é gratuito, né? Vai lá, professor. Vamos lá. É algo tão difundido, né? Que nem Gillette, né? O nome já virou quase sinônimo de... Mas então, hoje é 100% na origem, então só São Paulo é caro. Se você joga 2% na origem e 3% no destino, o município, que Netflix tem consumidor em todo o país, né? Então, o município que não vincula o dinheiro do ISS daqueles seus munícipes que consomem Netflix vai passar a receber. E às vezes o município é tão pequeno que não vale a pena para esse município ter a administração tributária, porque ficaria muito caro ter. Ora, então, olha que interessante a integração dos municípios. O município maior, onde está a Netflix, ele vai ajudar o município, todos os municípios, a fiscalizar, porque a empresa está naquele território, e eles compartilham a receita, parte na origem e parte no destino. Todo mundo ganha. Ou seja, com a proposta Simplificar Já, que para em pé com a NFSC Nacional, estou falando da parte dos municípios, tem a parte dos estados também. E tem que ter uma nota nacional de CBS, obviamente, né? Uma guia nacional correspondente e um comitê gestor também correspondente. Com o ISS do Simplificar Já, todos os municípios ganham muito mais comparando com o IBS no destino. Por quê? Porque com o IBS no destino, a maior parte da base de serviço, os municípios perdem, né? Estou falando em números ainda, a tributação de serviços no Brasil, como é que está distribuído no bolo a arrecadação da tributação de serviços no Brasil, que é a base que mais cresce? A União, ela responde por 40% dessa arrecadação, com a PIS/COFINS e serviços. Os municípios respondem com 39% dessa arrecadação. Eles ficam com 39% da arrecadação da tributação de serviços. A maior parte pelo ISS e também pelos 25% da cota parte CMS na parte de serviços, que são o quê? Serviço de comunicação e serviço de transporte municipal. Os estados ficam com 18%. Ora, se você junta no IBS, os municípios eles perdem quase 50% dessa participação. Ela cai de 39% para 21%. A União também perde. Os estados, lembra que eu falei uma frase que eu uso por aí, que eu digo sempre, uma boa reforma é aquela que traz ganho equilibrado para todos. E não ganho para alguns e perda para muitos. E as PECs estão aí que ocasionam isso. Porque os estados, na participação da base de serviços, saem de 18% para 42%. É um aumento de 133%. Enquanto os municípios perdem quase 50% e a União perde quase 15% na participação da base de serviços. Então, é importante. Então, por isso que o ISS, durante o destino, para os municípios como um todo, não só os grandes, os médios, os pequenos também, vai fazer com que o ISS continue aumentando sua participação no bolo e os municípios como um todo, todos ganham, porque agora haveria uma integração com o ISS Simplificar Já, uma integração de fiscalização entre o município de origem e de destino, tudo isso coordenado pelo comitê gestor do ISS. Professor, o senhor acabou adiantando alguns pontos do movimento Simplificar Já, a gente depois vai aprofundar, né, sobre esses aspectos. Em relação, uma coisa que eu gostaria de perguntar antes, as propostas estão aí sendo discutidas há algum tempo, né, elas tiveram, vamos dizer, uma nova encarnação na atual legislatura, estavam fortes, agora com a pandemia, como a gente mencionou, elas estão um pouco em segundo plano, essa discussão está em segundo plano. Eu, assim, senti um movimento de municípios, que agora está, eu acho que, consolidado nesse movimento Simplificar Já, e também dos estados, né, houve uma proposta dos estados, porque os estados, na verdade, assim, das entidades que representam os estados não fazem parte do movimento Simplifica, né, são coisas diferentes, é isso? Mais ou menos. Nós temos, na Simplifica Já, nós estamos participando dos estados ainda não a nível secretário de Fazenda, mas tem equipes, pessoal dos estados, inclusive o Sinafresp apoia a proposta, o Sindicato de Fiscais para São Paulo, e conjuntamente já temos texto pronto para a reforma do ISS e do ICMS, e estamos aprimorando o texto
da proposta federal, né? Porque tem que olhar também o outro grande perdedor nas PECs 45 e 10, que é o setor de serviços. O setor de serviços perde muito. Aí alguém fala, o próprio amigo Bernardo Pia, ele fala, não, porque quem consome serviço é rico, e o serviço é muito subtributado. Bom, na verdade, você não pode olhar só a tributação no consumo, né? Você tem que olhar também, aí tem que entender quais são os custos como um todo, e aí você tem que entrar na tributação da folha. Como o setor de serviço, em regra, tem muita mão de obra, e essa mão de obra é cara, porque você tem, por exemplo, a contribuição patronal, né? Então, isso aí tem que entrar na conta. Porque dizer que o setor de serviço paga pouco, olhando só os tributos sobre o consumo em si, é equivocado. Tem que olhar a folha. E aí tem que haver algum movimento de compensação disso, né? Ou seja, olhar o bolo como um todo. E aí as propostas, há aumento de carga tributária, o SESCOM de São Paulo tem relatórios que a carga tributária do setor de serviço aumenta no mínimo mais de 50%. Tem setores que aumentam mais de 300%. Então, tem que olhar esse ponto, e o Simplificar já procura olhar isso também de uma forma mais holística, também olhando também a tributação da folha e a tributação do setor de serviços. Mas há um movimento paralelo de secretários de Fazenda estaduais também, com alguma outra proposta ou não? Nesse momento não há. Secretários de Fazenda estaduais não há ainda. Por quê? Porque eles viram as PECs aí como um cavalo desse lado passando, né? Eles viram com a possibilidade, né, para realmente já percebem que o ICMS está causando muito problema na atividade econômica, né? Então, a solução que apareceu à época foram essas PECs que estão aí. Tá. O que a gente entende que, dado que essas PECs elas trazem uma redistribuição exagerada, gerando injustiça, ganhos e perdas muito elevadas entre quem ganha e quem perde, o que o Simplificar já propõe são ganhos equilibrados para todos. Se você tem ganhos equilibrados para todos, de novo, quem são todos? Sociedade de consumidores, contribuintes, União, Estados e municípios, se todos saem ganhando, ainda que os ganhos não sejam muito discrepantes de um para outro, que a ideia é essa, é equilíbrio, aí você entrega algo muito melhor e até mais fácil de ser aprovado politicamente. Então, muito bem, vamos aprofundar então, professor, nas propostas do movimento Simplificar Já, que contextualizando, né, como ficou claro, ele partiu aí de entidades que representam mesmo órgãos municipais, principalmente com algum apoio de entidades que representam carreiras estaduais, é isso mesmo? Se o senhor quiser dar o contexto do movimento e aí começar, a gente pode debater as propostas, o senhor pode falar da questão do ICMS, que o senhor falou que é um ponto problemático, fica à vontade. Ok. Bom, primeiro eu vou falar do conjunto, depois a gente entra no diagnóstico mais detalhado para saber como solucionar. E já de antemão a gente diz, a maior parte dos problemas da tributação no consumo no Brasil não é causada pela separação ICMS. Isso é um equívoco. Porque, por leigo, e ficou um slogan meio fácil, né? Reduzir de 5 para 1. Por leigo, se são 5 tributos para ser 1, é muito melhor, né? O leigo é intuitivo, né? Na verdade, para quem conhece mais o sistema, isso é contra-intuitivo, né? Porque você pode reduzir o número de tributos e pode trazer efeitos colaterais perversos, e que vai pagar a conta é a sociedade local, né? Então, o contexto do movimento Simplificar Já é um contexto que percebeu que os municípios não estavam sendo ouvidos nas propostas apresentadas, simplesmente contas do tipo, ali de referência 2% para todos os municípios, independente do tamanho. Você, município médio e grande, você corre atrás do seu parlamento para aprovar uma alíquota mais alta, e aí vai dizer que não aumenta a carga tributária. É óbvio que não aumenta no T0, né? Porque como o município vai ter duas opções. Ou ele reduz o serviço público, ou ele vai ter que o parlamento aumentar a alíquota. Então, vai aumentar a carga tributária, né? E aí o setor de serviços, por exemplo, de saúde e educação privada, que vai pagar muito caro essa conta, o que vai acontecer? Muitas pessoas, famílias de classe média, um pouco mais baixa, que ainda bancavam saúde privada, educação privada, vão ter que ir para a saúde e educação pública, né? E vão onerar o orçamento público. Um outro exemplo de efeito colateral negativo é que os municípios, estados, eu pego o exemplo dos municípios, eles consomem serviços também, né? A gente sabe que a tributação do consumo no Brasil hoje há um entendimento que aquela distinção entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. Em que pese o contribuinte de direito, se o contribuinte que paga o tributo é o cara que vende a mercadoria para a gente, seja a gente setor público ou privado, quem paga a conta no preço é o consumidor final.
E o setor público também é consumidor final. Fizemos as contas, e só para pegar o exemplo do município de São Paulo, outros municípios fizeram as suas contas também, a P45 aumentaria o orçamento de gasto do município de São Paulo em quase 6 bilhões de reais, salvo engano, 5,7 bilhões de reais de aumento de despesa. Por quê? Porque os serviços iam ficar mais caros, né? E aí ia acabar que a alíquota de IBS para o serviço bem mais caro ia causar duas coisas. Primeiro, fazer com que parte da população passasse a consumir serviço público, não mais privado, particularmente saúde e educação. E também, dado que os municípios são grandes tomadores de serviços, por exemplo, saúde, educação e transporte público, eles vão também pagar conta por conta do serviço ficar mais caro pelas alíquotas ali propostas. É muito interessante isso, porque na verdade eu nunca tinha pensado nisso. Você vê, né? Tem aspectos que a gente não se atenta. Natural, porque a gente está no dia a dia, a gente vê lá o que está acontecendo no orçamento. A gente está lá junto. A cada dia, o servidor público lá da área da Secretaria de Finanças ou Fazenda, ele está lá fazendo essas contas, né? Então, são muitos impactos. De novo, é um jogo de xadrez. Não pode tratar isso como um jogo de dama. Dado que é um jogo de xadrez, dado que falta dado da economia real, não existe um ato nacional ainda, dado que as disparidades são bem grandes, tem que haver a mudança de forma aos impactos, ainda mais com a Covid aí, com a pandemia, em que os municípios estão no fronte de batalha de uma guerra, isso aqui é uma guerra, né? Com a arrecadação diminuindo, né? Igual em torno de 30%, e com os serviços públicos, particularmente de saúde e assistência social, aumentando. No Brasil, a carestia vai aumentar por vários anos. E a carestia aumentando, a assistência social tem que aumentar. Então, o serviço público vai dar conta disso como? Com uma luta de referência de 2%? Não vai. Né? Então, vai complicar bastante a vida dos munícipes. E não é do munícipe que mora na Faria Lima, não. É do munícipe que mora na periferia. É esse que precisa mais de serviço público. É aqueles que moram na favela das grandes cidades do Brasil. São esses que demandam serviço público. E são esses que vão mais sofrer. E aí isso está acontecendo. Relação de 10-1, a relação de morte, comparando periferia com não periferia no município de São Paulo, por exemplo. Professor, assim, vamos tentar resumir para o ouvinte quais são as propostas do Movimento Simplificar Já. Né? Como que se baseia essa proposta de reforma tributária? O que depende de mudança na Constituição? O que depende só de mudança infraconstitucional em legislação nacional? O senhor poderia explicitar para a gente, por favor? Então, vamos lá. Basicamente, a proposta, ela propõe nacionalizar. Hoje você tem o quê? Você tem os tributos, 3 tributos federais, IPI, o IPI, a PIS e a COFINS. Você tem 27 ICMS, que cada um tem o seu jeito, dos estados. E você tem 5.000 que é ISS. Qual é a ideia? A ideia é criar um ICMS nacional. Quando eu falo nacional, não é da União, não. É o ISS com a legislação nacional. Tanto legislação no aspecto legal como infralegal. E a mesma coisa para o ISS. E aí, falando dos problemas, há diversos problemas na tributação sobre o consumo no Brasil, e aliás, a maioria deles, que você não resolve juntando. Aliás, juntando pode piorar. Você resolve fazendo compliance, a melhoria das normas, a nacionalização das normas dos tributos que estão aí. Né? Então, o primeiro deles, por exemplo, falando de ICMS, né? A tributação excessivamente na origem. A tributação excessivamente na origem, ela traz guerra fiscal. Por quê? Porque o Estado quer atrair uma empresa para o seu território. E ao atrair a empresa para o seu território, ele oferece benefício fiscal. Então, aquela empresa que, naturalmente, se o empresário fosse fazer a sua decisão econômica baseada só em dados econômicos, sem contar a questão tributária, ele não iria para aquele Estado. Mas aquele Estado vai dar benefício fiscal para ele, reduz a tributação dele para atraí-lo para aquele Estado. Ora, se o empresário só foi para aquele Estado por conta de benefício tributário e não por decisão puramente econômica, está havendo aí uma quebra de eficiência locativa. Ou seja, ele está usando pior os recursos que ele tem. Ele está indo lá só por causa da baixa tributação. Não era para acontecer. Isso é o que a gente chama de falta de neutralidade fiscal. Como é que você resolve isso? Você joga mais para o destino do ICMS. Pode ser até 100%, porque são só 27 estados, e joga o ISS preponderantemente para o destino. E quando você faz isso, o governador não vai ter como mais atrair a empresa para aquele território do estado dele. Por quê? Porque não faz mais diferença onde está a empresa, o ICMS tributado no destino, vai fazer diferença onde estão os consumidores. Então, você, só acabando com a tributação na origem, no ICMS,
e no ISS, por conta daquela peculiaridade que eu falei, manter uma parte na origem, só isso você já melhora em muito o sistema. Por quê? Porque vai reduzir a pressão para o benefício fiscal e as empresas vão se localizar aonde elas têm que se localizar de forma mais eficiente possível, em termos econômicos. Um outro problema é a variação de alíquotas. Você tem diversos regimes especiais. Você tem milhares de alíquotas efetivas. O que é alíquota efetiva? É aquela alíquota calculada já considerados diversos benefícios, como, por exemplo, redução de base de cálculo. Ora, o fato de estar muito na origem ainda causa isso. E aí, quanto mais alíquota, mais variação de regime especial, mais complexo o sistema. É por isso que se gasta 60% do tempo que se gasta para se calcular a tributo no Brasil só com o ICMS. Por quê? Porque o RICMS, que é o regulamento do ICMS, ele é um calhamaço assim, porque tem mais exceção do que regra. Se a gente fosse mais nacionalizado, você tem que unificar as regras. Alberto, mas já tem a lei complementar Candir, a lei complementar 87 de 1996. Sim, é verdade, mas tem que nacionalizar mais ainda. Tem que jogar para a lei complementar, por exemplo, definição de responsabilidade tributária e, por exemplo, sanção tributária, que tem que ser por lei. E você tem que jogar para a resolução do comitê gestor aquilo que hoje é definido por diversas obrigações acessórias em decretos e portarias, enfim, normas infralegais dos estados. Mas, para isso, tem que unificar as regras. Unificar as regras decorre de quê? De tributação mais destino. Então, cai por terra o motivo pelo qual se quer atrair empresas do seu território. Então, você vai limpando o sistema dessa forma, né? Também conferir para o ISS uma alíquota única de ISS por município. Qualquer serviço prestado naquele município, ele só pode definir uma alíquota. E o range de alíquotas continua sendo entre 2% e 5%. Então, você percebe que jogando mais para o destino, no caso do ICMS pode ser até 100%, e no caso do ISS manter uma parte da lei, você melhora muito o modelo, porque vai começar a cair o motivo pelo qual tem muito benefício fiscal e, consequentemente, o motivo pelo qual tem muita obrigação acessória. Porque a obrigação acessória é criada por conta dos benefícios fiscais, que aí tem que criar um monte de declaração para evitar as fraudes, né? Para ter controle das operações. E aí, quanto mais declaração, mais obrigação acessória, mais complexidade. Se você vai reduzindo os benefícios fiscais, da forma que eu falei, vai cair por terra o motivo pelo qual tem tanta obrigação acessória, né? Outros pontos que... Então, você percebe que isso que eu falei resolve sem precisar juntar. É uma melhoria de compliance no ICMS, melhoria de compliance no ISS. Precisou juntar? Não precisou juntar. Entrega o quê? Entrega simplicidade e neutralidade fiscal. Outro ponto, que é um problema hoje, é a falta de lastro financeiro no crédito a ser devolvido. No ICMS, a gente sabe, tem aí a discussão de crédito acumulado. E muitos desses créditos não têm lastro financeiro. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma empresa que está em Minas Gerais e ela vende para São Paulo. A gente sabe que hoje, nessa operação de Minas para São Paulo, a alíquota de origem do ICMS é 12%. E São Paulo fica com diferencial, né? Na verdade, resumindo a história, fica com diferencial. O que acontece? Vamos supor que Minas Gerais deu um benefício fiscal lá, a revelia do CONFAZ, mas permite que você destaque na nota de Minas Gerais 12%. O que acontece? Não foi recolhido aos cofres de Minas 12%, foi recolhido muito menos, e aquele 12% da nota vai ser usado, que não tem lastro financeiro nenhum, porque não foi pago, vai ser usado para bater o ICMS em São Paulo. Ora, a conta não vai fechar, né? Então, como é que São Paulo vai querer admitir um destaque em nota? Virou agora cédula monetária, nota fiscal? Hoje é assim. E aí começa a acumular crédito, né? E há outros motivos, mas estou aqui só resumindo. E aí é importante que haja o parâmetro de um crédito vinculado ao pagamento. Você, com isso, traz um compliance tremendo. Ou seja, o contribuinte, o Estado não vai ter por que segurar o crédito. Por quê? Porque tem lastro financeiro, está pago, né? E aí você traz uma não cumulatividade de verdade para o modelo. O modelo hoje é um modelo de não cumulatividade de mentirinha. Por quê? Porque fica todo mundo reclamando que tem crédito acumulado, não consegue usar, mas muitas vezes não tem lastro financeiro. Aí fica diversas discussões em tribunais eternamente. Então, com isso, você traz compliance para o modelo, e a tecnologia permite isso hoje. Aquelas questões que eu falei de redução de tributação no origem mais para o destino, que vão fazendo cair por terra benefícios fiscais N, obrigações acessórias N, também faz aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação ajuda a resolver um outro problema, que é o crédito físico. O que é o crédito físico, em contraponto ao crédito financeiro?
O crédito físico do ICMS é o seguinte: a indústria hoje ela não consegue tomar crédito do material de escritório que ela usa. Ora, o material de escritório faz parte da atividade dela, mas por quê? O lápis e o papel e a impressora que ela usa no seu escritório não se incorpora no produto, hoje não se dá crédito para o ICMS pago nesse material de escritório. Ora, tem que conferir o crédito financeiro. Mas para conferir o crédito financeiro, que é uma proposta nossa, tem que haver a redução de benefício, que nós mostramos como fazer, e com isso, naturalmente, vai cair a renúncia fiscal, que, como eu falei, em 2019 foi da ordem de 120 bilhões de reais, considerando que o ICMS arrecadou 510 bilhões de reais, é 20%, é muita coisa, né? Então, com esses dois pontos, crédito no pagamento e melhoria na tributação, jogando mais para o destino a tributação do ICMS, você aumenta a arrecadação do ICMS e, consequentemente, consegue dar o crédito financeiro. Tudo isso precisou juntar? Não precisou juntar, né? A junção não causou essa solução. Sim o compliance, da forma que eu falei, desses tributos. Traz neutralidade fiscal e traz simplicidade. Um outro ponto é a questão da transparência. Hoje o imposto é por dentro. Hoje, quando você tem lá a conta de energia elétrica, vamos supor que você pague R$100 naquela energia elétrica. Aqueles R$100, vamos supor que no seu estado seja 25% ali do ICMS. Ora, é 25% por dentro. O que acontece? O empresário, na verdade, ele não vai ficar com 100. Ele vai ficar com 75. Então, na verdade, 25% não é a alíquota efetiva, é a alíquota nominal. Porque a alíquota efetiva, na verdade, é 25 sobre o que fica com ele, 75. Ou seja, a alíquota efetiva é 33%, é um terço. Ora, isso não é transparente. Como é que você confere a transparência? Você coloca por fora. O imposto não mais fazer parte da sua própria base de cálculo. Então, vai ser 100 mais 25, né? E não 100 e 25%. Porque, na verdade, o 25% não é 25%, é 33%. Né? Faz o mesmo com o ISS. Pergunta, precisou juntar? Não precisou juntar. Entrega o quê? Transparência. Outra questão, a baixa incidência mitigada do ISS. Hoje tem discussões se franquia é serviço, se locação de serviço. Ora, deixa claro o Conselho Constitucional e também não precisa juntar. Isso traz o quê? Equidade horizontal. Se todo mundo pagar, cada um paga menos. Outro problema, a regressividade que eu já falei. Como é que você resolve isso? Aí o nosso colega, a contribuição do colega Giovanni, que é o gestor fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, que teve a ideia, né, de devolver parte do valor pago no tributo para a população de baixa renda. Né? Isso via subvenção no orçamento do Estado, no caso do ICMS, e no orçamento do município, no caso do ISS. Ou seja, a população de baixa renda ela paga tributo quando ela compra o feijão, compra mercadoria em geral. Então, devolve a ela parte do tributo e isso aí melhoraria a regressividade, trazendo mais equidade vertical, que é o quê? Quanto mais rico você mais paga, quanto mais pobre você menos paga. Para tudo isso, precisou juntar? Não precisou juntar. Então, eu estou aqui dando várias soluções, o movimento dá várias soluções, em que são os principais problemas. São aquelas 60% do tempo que se gasta para calcular o tributo do Brasil, que só o ICMS sozinho responde. Né? Ainda fazemos melhoria no ISS. Para quê? Para melhorar o compliance das empresas prestando serviço e para melhor distribuir o ISS para todos os municípios. Eu acho que são esses principais pontos, eu estou aqui resumindo, né? Óbvio que tem mais pontos além desse. Agora é importante ressaltar que a NFC Nacional tem um projeto que a Abraço, CNM e Receita Federal desenvolveram juntos, e quando mudou o governo, parou. É importante que retome esse projeto que está pronto. Está com a Receita Federal a bola, é só chutar para o gol. Tem que dar prazo para entregar. Por quê? Porque ainda mais agora, que a sociedade pós-pandemia, economia, setor de serviços, a gente não pode rasgar o tecido econômico. As empresas têm que sobreviver. Então, um compliance desse melhora muito, não só para as empresas, mas também para os municípios, todos os municípios, porque é a melhor distribuição do ISS para todos os municípios. Professor, aproveitando que o senhor colocou aí a questão da nota fiscal, eu teria duas questões, uma justamente com relação a ela. O senhor poderia nos trazer informações um pouco mais detalhadas sobre esse projeto, como esse projeto poderia melhorar o ambiente de negócio, né, essa questão do compliance, e ela ser inserida no âmbito dos municípios, né? E uma segunda questão seria, já com relação à proposta em si,
o movimento ele trata de leis nacionais para o ICMS e o ISS, certo? E muito que se viu nas discussões das outras propostas foi a questão do Pacto Federativo. E quando o senhor colocou de leis nacionais, o senhor disse, olha, precisamos levar para a lei nacional mais questões que hoje são tratadas na legislação estadual e municipal. De certa forma, a gente não resgataria toda essa discussão do Pacto Federativo que já se teve no âmbito das PECs 45-110 para essa proposta? Então, são essas duas situações aí que eu gostaria que o senhor pudesse explanar para os nossos ouvintes. Excelente, Elvis, excelente pergunta. Bom, vamos primeiro falar da NFCE. A Nota Fiscal Eletrônica foi um projeto desenvolvido pela Abrasf com a ajuda de todas as capitais, né? São Paulo e Rio, os seus modelos foram os mais utilizados, porque já tem nota há mais tempo. O município de São Paulo já tem Nota Fiscal Eletrônica desde 2006. Desde 2006 não existe qualquer outra declaração que não a NFCE. Acabou com 10, acabou com um monte de declaração eletrônica de serviço, acabou com o N1000 fiscal, acabou com tudo, ficou só a NFCE. Isso no município de São Paulo, né? Isso traz um compliance tremendo. Agora imagina isso para o Brasil inteiro. É sensacional, porque hoje, qual é o sistema de notas fiscal do Setor Nacional? Ele é composto por quê? Basicamente, um emissor nacional. Então, foi desenvolvido por alguns anos a Abrasf, CNM Receita, oferecendo o quê? Um emissor nacional gratuito. O que é um emissor? Hoje, o município, falando de ISS, ele que tem nota fiscal eletrônica, ele que emite a nota, não é o contribuinte. É ele que emite no seu sistema, né? A partir do input do contribuinte. E os municípios hoje gastam dinheiro para fazer e contratar emissor de nota, né? São Paulo investiu muitos milhões aí com o seu emissor, assim como vários municípios. O emissor nacional feito pelo projeto NFC Nacional está pronto. A União bancou isso. Sebrae ajudou com recurso e há outros financiadores, mas já está pronto. Agora imagina os municípios que hoje gastam dinheiro do seu orçamento para ou fazer ou comprar emissores, que às vezes com qualidade meio duvidosa, eles vão receber de graça um emissor único. Cara, vai melhorar, vai gastar menos dinheiro o município. Um emissor que a União já fez, junto com a Abrasf e a CNM. Ou seja, entrega uma melhoria do gasto público municipal, que vai gastar menos, né? E um padrão nacional de nota. Então, a empresa, hoje o ISS é muito na origem ainda, vamos simplificar já, vamos jogar mais para o destino. Então, qual é o exemplo que eu dou hoje? Uma empresa que tem 50 estabelecimentos, 50 municípios diferentes, uma empresa prestadora de serviço, ela hoje tem que saber a legislação dos 50 municípios. Olha que loucura, né? Com a NFC Nacional, ela não vai ter que saber a legislação dos 50 municípios. Só basta a legislação única da NFC Nacional, que a parte infralegal vai ser regulada por resolução do Comitê Gestor. Feito isso, ela não vai ter trabalho nenhum, é só emitir a nota. E sequer ela vai ter que ter a legislação vai ter que saber a legislação de qualquer município. Por quê? Porque aquele município onde tem, aí falando do ISS preponderantemente no destino, aquele município onde tem consumidor, ela não precisa saber a legislação daqueles municípios todos. Por quê? Porque o sistema já tem os dados todos. Quando ela colocar o município de origem e destino, o sistema já puxa as alíquotas e já faz o cálculo para a empresa. Além do mais, o projeto prevê um push-in, que é o relatórios que o prestador pode puxar da base, e o cliente também. Tem versão mobile, pode ser emitida por versão mobile, né? Tem automatizações, como eu falei, não gasta tempo fazendo cálculo, tem validações, você não consegue preencher informação errada, tem uma linguagem moderna em termos de ponta de emissão de nota, né? Porque a linguagem moderna é importante por quê? Porque como ela vai ser nacional, ela vai ter uma demanda de processamento muito pesada. Então, para ter um processamento melhor, tem que ter uma linguagem moderna, que, salvo engano, é a linguagem JSON, para quem conhece, né? Que é mais moderna que a linguagem XML, por exemplo, né? E tem N outros. Então, você tem o emissor nacional, que os municípios vão ter de graça. Se o município gastar dinheiro com emissor local, tendo emissor nacional, daqui a pouco o Ministério Público vai perguntar para ele, ou o TCE, o TCM, vai perguntar para ele por que está gastando dinheiro com emissor próprio e não está usando o emissor gratuito nacional, né? Então, esse é um ponto.
E aí, outro ponto, essas notas são como canais de informação de todas as operações de prestação de serviço do Brasil inteiro. Imagina tudo isso numa base de dados só. É isso que eu falo que é economia real. Economia real, e é preciso a economia real para fazer conta, e não estimativa de pesquisa de orçamento das famílias, POF, ou coisa do gênero, que pode errar feio. Se faz com a economia real. A economia real é que nota fiscal eletrônica emitida a nível nacional. É uma base tremenda, inclusive, para os economistas e pesquisadores, para a política pública, para a política econômica. É um complexo tremendo. Então, ganha a sociedade, ganha os municípios, que o orçamento vai ficar mais barato, vai ser menos custoso, ganha todo mundo. Né? Então, eu posso dizer que essas são as linhas gerais do projeto. E está pronto, viu? Está pronto. Professor, muito bem, assim, acho que ficou bem explicado os pontos principais da proposta do Simplifica Já. Eu só fiquei com uma dúvida, e daí só para dar o status, para a gente poder já encaminhar o encerramento. Em relação ao PIS/COFINS federal, qual que é a proposta do movimento? Deixa eu só voltar, Carlos, na segunda parte da pergunta do Elvio, que eu acabei de falar, são as leis nacionais. Elvio, na verdade, então assim, PEC 110 não deixa sequer o município definir a sua alíquota, o que, a meu ver, fere causa aperta. PEC 45 deixa o município definir a alíquota, mas efeitos colaterais perversos por conta do mecanismo de redistribuição exagerado. É importante, aí vem a pergunta, o que é autonomia? O que é autonomia federativa? Bom, eu posso responder de forma muito clara, e para mim está muito tranquilo, que a autonomia federativa vem por dois elementos. Primeiro, falando da parte tributária, obviamente. Primeiro, é o ente público poder definir a alíquota que ele quer cobrar. Tem que ser dele esse poder. E o Simplifica Já propõe isso. Né? Ele pode definir, manter na lei local, tanto do ISS como do ICMS, a alíquota que ele quer cobrar. Com as regras do jogo. Por exemplo, no ISS, ele pode escolher entre uma alíquota de 2% a 5%. E não pode variar a alíquota conforme o tipo de serviço, senão dá problema. No ICMS, a resolução do Senado vai definir se vai ser 1, 2, 3 ou 4, e o Estado é obrigado a usar aquelas alíquotas que estão lá, não pode usar outra. Né? Então, esse é um ponto que mantém a autonomia. O outro pilar, e não precisa mais nenhum desses dois, além desses dois, o outro pilar que mantém a autonomia é ele poder fiscalizar aquilo que ele cobrou. Então são esses dois pilares que mantêm a autonomia de um ente. É definir quanto quer cobrar, e isso se objetivo através da definição da alíquota, e fiscalizar aquilo que ele decidiu cobrar em termos de tributo. Com isso, você fecha. A questão de deixar solto municípios e estados darem benefícios fiscais à revelia, isso não é autonomia. É autonomia para o mal, não para o bem, né? Porque eu sou servidor público há 22 anos quase, né? Já passei por N prefeitos, né? Os governantes passam. O Estado, a carreira de Estado fica. A estrutura de Estado fica, né? E a estrutura de Estado ficando, ela tem que pensar como um representante da sociedade lá dentro, né? Então, às vezes, um benefício fiscal que a gente, como administração tributária, entende que não é adequado, às vezes o governador ou o prefeito acaba se valendo muito mais do poder de não tributar, por N razões, do que do poder de tributar. Então, é importante ter o poder de tributar, não de não tributar. Né? Não tributar quer querer financeiramente agraciar alguma pessoa jurídica por conta de alguma política que pode até entender que é adequada. Ora, faz isso via orçamento, não via não tributação. Então, é melhor tributar e fazer via orçamento, que é muito mais transparente, os subsídios que forem necessários. Né? Então, de novo, quais são os dois pilares que mantêm a autonomia de um ente? É o poder de tributar e o poder de fiscalizar aquilo que está tributando. Resumindo, é isso. E aí, Carlos, a sua pergunta eu esqueci agora. Professor, sobre a PIS/COFINS, a proposta do movimento em relação à tributação federal sobre o consumo. Se há alguma e como que seria? Perfeito. Bom, em relação à PIS/COFINS, realmente, quais são os problemas da PIS/COFINS hoje? É uma grande coxa de retalhos, né? Então, para acomodar os interesses, a força política de setores específicos, começa a haver desonerações, onerações, o regime diverso. Hoje, não dá para dizer que alguém conheça o PIS/COFINS de cabo a rabo, porque é tão complexo, né, que é quase impossível conhecer o PIS/COFINS de cabo a rabo. Então, qual é a ideia? Falando em termos principiológicos, ele se tornar um tributo, seja no IVA, juntar PIS/COFINS, que não tem sentido essa separação. Depois a gente vê lá a questão da vinculação das receitas.
mas seja a ideia é trazer princípios gerais, e aí a mexida na Constituição é muito pouca, né? De forma a impedir a União de trazer, por exemplo, N regimes especiais, N benefícios fiscais, N alíquotas efetivas, né? Ou seja, ele exercer a sua função tributária, né? Porque quanto mais uniforme for as suas regras, melhor a tributação e melhor o compliance. Quanto mais complexas forem as regras, mais complicado para cumprir. E aí tem que falar do setor de serviços, né, que é o setor que também tem os seus receios, com razão, em relação à tributação da PIS/COFINS no tocante a serviços. E aí, obviamente, entra na conta das duas uma tributação diferenciada para o setor de serviços, que é muito onerado na sua folha, porque tem muita mão de obra, e se no PIS/COFINS você cria um IVA, eles não vão conseguir se creditar da mão de obra. A mão de obra, apesar de ser um insumo, economicamente falando, não é um insumo para fim de creditamento, pelo menos nos IVAs tradicionais aí do mundo afora. Então, das duas, ou tem que ter uma alíquota específica para o setor de serviços, né, por conta da grande oneração da folha, ou desonerar a folha, né? Então, aí que você começa a rejeitar o PIS/COFINS, aí talvez entrando também a contribuição patronal, para, nesse pacote como um todo, trazer regras mais uniformes, mais que amarrem mais, evitando a União de fazer o jogo de benefícios fiscais que traz para o PIS/COFINS uma grande complexidade, e isso só gera um contencioso. Aliás, um dos grandes causadores, além do ICMS, um dos grandes causadores do contencioso do país. Professor, o movimento ele já tem um bom corpo, né? Pelo que o senhor colocou, com apoio de várias entidades. E como ele está politicamente estruturado, nós já temos um apoio no Congresso, uma frente de apoio lá no Congresso Nacional, ou junto ao Executivo Federal. Tem um texto que a gente já possa conhecer e ter apoio ali das propostas, saber como ela vai ficar, ou ainda isso está sendo trabalhado? Já temos internamente texto, mas e conversando com atores de diversos setores, público, privado, parlamentar, né, diversos, nas três esferas, né? Então, estamos trabalhando nisso. Obviamente, um movimento que é mais recente e percebeu que, como as propostas que estão aí traziam graves problemas, graves efeitos colaterais, que a junção traz diversos efeitos colaterais, o movimento está ganhando força rapidamente, porque todo mundo que enxerga a nossa apresentação olha e fala: nossa, como isso é simples, né? Como é mais fácil fazer? E sem gerar os efeitos colaterais negativos que as outras propostas geram. E entrega mais rapidamente. A gente precisa disso para a sociedade. Dado um pós-Covid que é sombrio, não só para a população mundial, mas brasileira, é importante que a resposta venha rápida. Então, o movimento está fazendo seus trabalhos, articulações políticas, né, para cada vez mais ganhar espaço no cenário e abertamente para a sociedade. Os textos ainda não estão públicos, vamos dizer assim. Já, obviamente, vários atores tendo acesso aos textos, mas a gente vai estar cada vez mais angariando apoiadores nas diversas esferas que eu já falei, para que ele efetivamente ganhe o corpo que merece no diálogo com a sociedade. Alberto, só para eu queria colocar duas questões aqui. Tem previsão dessa divulgação dos textos? Você já tem internamente alguma coisa nesse sentido? Não, alguns atores já têm os textos, né? Mas a previsão pública mesmo vai ser em breve. Isso aí não podemos esperar mais. Então, a coisa é difícil falar um prazo exato, mas nós estamos aqui em meados de junho, até o final do mês, a gente acha que já vai se tornar cada vez mais público esse texto, né? Eu chutaria mais ou menos até o final do mês isso cada vez se tornar mais público para o debate geral. Tá. Uma última pergunta para a gente encaminhar aí pro nosso final, né, do episódio. As propostas que hoje estão lá no Congresso, eles falam de um período de transição, 10, 15, 20 anos, né? Uns falam nesse sentido.
No Simplifica Já, esse movimento de transição da tributação hoje posta para a proposta, vocês conseguiram prever algo nesse sentido? Quanto tempo levaria isso tudo? Você falou um ponto interessante. As propostas que estão aí, elas tentam engessar a transição. Há dois tipos de transição. A transição para o contribuinte, né? Aí mais ou menos aí 10 anos, cada uma delas, né? 5 a 10 anos. E também a transição origem e destino para os entes. O problema dessas transições é que elas são muito engessadas, né? E olha o que aconteceu. Foram feitas ano passado, já imaginou se tivesse sido aprovadas ano passado, logo em seguida entrando na pandemia? Como é que a economia ia resistir com transições tão engessadas e amarradas assim, né? Dos entes públicos e privados, né? Então, de forma bem resumida, a transição em relação ao ICMS, a transição é definida a partir de relatórios técnicos do comitê gestor, de novo, tem um sistema real, um sistema que existe, né, de nota eletrônica, né? E para entregar ao Senado poder político para acelerar, para ele fazer o ritmo necessário, político e técnico necessário para tomar decisão nessa transição origem e destino. Então, ela pode ser de 2, 5 ou 10, né? Mas dependendo do pace, do ritmo político, aliado ao quê? Ao subsídio através de relatórios técnicos. Em relação ao ISS, a transição origem e destino é uma transição muito suave, né? Que também vai jogando para o destino o ISS para todos os municípios. Então, são transições que são necessárias, mas, diferentemente das que estão aí, não criam, em paralelo ao sistema tributário atual, com as suas complexidades, um outro sistema em paralelo. Imagina se você manter por 10 anos ICMS, PIS/COFINS e ISS em paralelo a um sexto tributo do IBS. Ninguém aguenta isso. É a pandemia da reforma. Então, aí não tem como, né? E sem sistemas ainda, né? Então, com dado econômico só estimado, né? Então, é muito complicado isso. Tá certo. Professor, a gente vai finalizando por aqui. A gente agradece muito a participação, por ter nos aceitado aí o convite. Vou passar para o senhor fazer aí as considerações finais desse nosso bate-papo e depois a palavra aí vai ficar com o Carlos para ele também se despedir e a gente fechar o nosso bate-papo, né? Só lembrando aqui que todas essas questões que o professor colocou sobre o Simplifica Já, eles têm um site, né, professor? Está lá no simplificaja.org.br. Lá a gente pode conhecer todas as nuances do projeto, né? É isso mesmo, Elvio. Eu fico muito feliz de vocês terem dado essa oportunidade, né, para a gente trazer os nossos entendimentos a respeito. Eu agradeço a você, ao Carlos Renato, ao Felipe, a toda a equipe do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, né? Para quê? Para a gente dialogar. É importante que na sociedade o diálogo aconteça sempre. Eu sempre digo, quando eu dou aula, quando eu palestro, o diálogo faz-nos crescer, né? Não podemos nos encastelar, temos que nos abrir ao debate. Agora, um debate franco, né, com as ideias e dados, né, para que a gente construa um Brasil cada vez melhor. Então, eu reitero aqui meus agradecimentos e fico à disposição. É isso, professor. Nós que agradecemos muito a disponibilidade, estar conosco. Tributário ao Pé do Ouvido, toda a equipe agradece, né? Não só nós três que aqui hoje estamos. Somos em 10, né, Carlos? Exato. 10 abnegados e amantes do direito tributário. E, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento ao senhor por ter despendido quase 1h30 de gravação conosco, para que a gente possa trazer mais esse viés da reforma tributária. Obrigado, professor. Carlos. Professor Alberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade. Um grande abraço, Elvio, um grande abraço para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até lá. Muito obrigado pela audiência de vocês em mais um episódio do Tributário ao Pé do Ouvido. Carlos, um abraço. Professor Alberto, muito obrigado novamente. Um grande abraço. Felipe, até mais. Pessoal, sigam aí o podcast Tributário ao Pé do Ouvido nas redes sociais, no Spotify, no Deezer. Todos nós aqui que participamos desse episódio, nossas redes sociais estão à disposição de vocês também. E até lá. Um abraço.
Obrigado, um prazer participar e estamos à disposição. Um abraço a todos.